Era 18 de maio de 2023 e Fun Jiantao estava subindo em direção ao cume do Monte Everest quando tomou uma decisão que o assombraria pelo resto da vida. A 8.500 metros acima do nível do mar, em um dos lugares mais perigosos da Terra, Fun Jiantao se deparou com algo que o forçou a tomar uma decisão impossível: salvar uma desconhecida presa na zona da morte ou seguir sua escalada ao cume, pela qual gastou dezenas de milhares de dólares. O que ele fez vai te surpreender, mas o que ela fez gerou uma controvérsia que dividiu a China, acumulou 300 milhões de visualizações nas redes sociais e revelou algo profundamente perturbador sobre o montanhismo moderno. De taxas de resgate à indignação pública, hoje vou abordar algumas das histórias de resgate mais controversas da história do Everest. Bem-vindo ao Extreme. Antes de começar, deixe-me te fazer uma pergunta. O que você faria se alguém salvasse sua vida a 28 mil pés de altitude? Se desconhecidos abandonassem seus sonhos e arriscassem a vida para levar seu corpo inconsciente a um local seguro? A resposta parece óbvia, não é? Mas e se eu dissesse que não é assim que a história de Liu Chuning termina? Conheça Liu Chuning. Aos 50 anos, este bancário de Hunan provava que não é preciso ser herdeiro para perseguir o sonho de escalar o Everest. Liu ganhava apenas 100 mil yuans por ano, cerca de 14 mil dólares. Para ilustrar, ela gastou o equivalente a 4 anos de salário nessa expedição. 4 anos atrás de uma mesa, processando empréstimos, lidando com clientes difíceis e sonhando em estar no topo do mundo. Liu não era um funcionário de escritório, fora de forma e com delírios de grandeza. Ela era uma corredora experiente de cross-country que treinou muito para este momento. Ela até entrou para a mesma equipe de montanhismo de Hunan, dos outros alpinistas de sua província, embora tenha negociado bastante com o banco estatal para conseguir 20 dias de folga. 20 dias para escalar uma montanha que costuma levar 2 meses. Mas Léo não podia se ausentar do trabalho por 2 meses. Então, como muitos alpinistas modernos com tempo limitado, ela contratou um helicóptero para voar diretamente de Katmandu até o acampamento base do Everest, pulando a lenta caminhada pelo Vale do Khumbu. Agora, isso foi uma grande aposta. Normalmente, escalar o Everest leva quase 2 meses, não porque a distância seja tão grande, mas porque os alpinistas precisam passar semanas se aclimatando lentamente, ajudando seus corpos a se ajustarem ao ar mais rarefeito e aos níveis perigosamente baixos de oxigênio. Se apressar, você pode desenvolver condições fatais como edema cerebral ou pulmonar de alta altitude. Em resumo, seu cérebro ou pulmões se enchem de líquido e você morre. Era um grande risco, até para alguém tão preparado fisicamente como Léo. Pular a aclimatação adequada é extremamente perigoso. E Léo sabia disso, mas ela estava determinada. E em 18 de maio de 2023, ela conseguiu. Essa funcionária de banco de classe média, que provavelmente nunca imaginou isso na juventude, agora está no topo do mundo. Por alguns minutos gloriosos, Liu Chuning foi mais alto que qualquer um na Terra. Mas eis a questão sobre o Everest. O topo é apenas metade do caminho, e é na descida que a maioria das pessoas morre. Pequeno desvio nesse trem do caos. Para entrar na comunidade extrema e ter acesso antecipado a vídeos e enquetes exclusivas, participe. Venha se juntar a nós no Patreon. A descida de Liu começou normalmente. Ela tinha seu guia Sherpa, Lhakpa Pemba, à frente. Ela tinha oxigênio, tinha o equipamento certo, mas então algo deu errado. A empresa de expedição dela, depois, chamou isso de problema de comunicação, que é um modo corporativo de dizer: alguém errou tanto que preferem não comentar. Já é confuso, mas seja o que for, o resultado foi catastrófico. A cerca de 8.500 metros de altitude, Liu se viu completamente sozinha na zona da morte. Em termos de montanhismo, isso é basicamente uma sentença de morte. O oxigênio de Liu estava acabando. As mãos de Liu escureciam pelo congelamento, sinal de que seu corpo desligava funções não essenciais para preservar órgãos vitais. E poucas horas depois de ser abandonada por seu guia,
Liu desmaiou na neve. Foi então que Fun Jiantao a encontrou. Agora, Fan era apenas mais um alpinista chinês tentando chegar ao cume, quando sua lanterna iluminou algo que fez seu sangue gelar. Uma mulher com o rosto coberto de gelo, uma das mãos quase completamente preta por causa do congelamento, deitada imóvel na neve. Tente imaginar como ele se sentiu ao encontrar alguém assim a 8.500 metros de altitude. Após escalar por 10 a 12 horas, você já está exausto e seu corpo começa a falhar devido à altitude. Você ainda está a horas de realizar o sonho de chegar ao cume quando se depara com um possível cadáver congelado que pode ainda estar vivo. A maioria dos alpinistas teria continuado. Na verdade, outras equipes provavelmente já tinham passado por Liu sem parar. Mas Fun tomou uma decisão que mais tarde lhe custaria muito caro. Desistiu de alcançar o topo para salvar Léo. Fan, junto com seu Sherpa, Lakpa Gelu, tentou reanimá-la. Eles verificaram sinais de vida, compartilharam seu oxigênio com ela e tentaram fazê-la responder. Quando ela permaneceu inconsciente, eles enfrentaram uma escolha impossível: deixá-la morrer ou tentar carregá-la montanha abaixo. Eles escolheram carregá-la. Nas 2 horas seguintes, Fun e Lakpa tentaram arrastar o corpo inconsciente de Lao montanha abaixo. Mas lembre-se de que, naquela altitude, carregar peso morto é quase impossível. Após moverem-na por cerca de 150 metros ou 2 quarteirões, eles ficaram totalmente exaustos. Não consigo imaginar o quão aterrorizante deve ter sido para Fan perceber que seu gesto heróico poderia matar os 3. Foi então que eles encontraram Shi Huixiang, outro alpinista chinês que estava subindo para o cume com seu Sherpa Pen Shiri, que enfrentou a mesma escolha impossível que Fun: abrir mão do sonho de chegar ao cume para salvar uma mulher morrendo ou seguir rumo ao objetivo. Pi, porém, decidiu considerando um detalhe crucial. Percebendo a gravidade da situação, Shi fez uma proposta para Pen. Se ele ajudasse no resgate, Shi prometeu uma recompensa de $10.000, esperando que Léo ou a expedição dela reembolsassem esse valor depois. Agora, $10.000 é a taxa padrão para um resgate em alta altitude no Everest, e isso faz todo sentido quando você entende o que está envolvido. Naquela altitude, todo resgate é uma potencial sentença de morte para os socorristas. Eles estão arriscando suas vidas, usando seu oxigênio precioso e abandonando seus próprios objetivos de escalada, para os quais passaram meses e gastaram enormes quantias de dinheiro se preparando. Pen Shiri, o Sherpa, inicialmente recusou. Ele sabia o quão perigoso isso era, mas quando Tia prometeu a taxa de $10.000, dinheiro que representa meses de renda para a maioria dos Sherpas, ele concordou em ajudar. O que se seguiu foram 6 horas do trabalho de resgate mais fisicamente exigente que se pode imaginar. Em vez de continuarem em direção ao cume, Tia e Pen se juntaram a Fun e Lakpa. Os 4 homens iniciaram juntos um intenso resgate, enrolando Léo em um isolante térmico para evitar mais perda de calor. Pen a carregava nas costas sempre que podia, enquanto Fan e Tia revezavam levantando suas pernas para ajudar na circulação. Eles dividiram o oxigênio com ela, parando periodicamente para checar sinais vitais e ajustar sua posição. O esforço físico foi enorme. Carregar uma pessoa de 54 quilos nas costas enquanto desce em costas geladas, em uma altitude onde cada passo parece uma maratona. Suas pernas tremem de exaustão. Seus pulmões ardem com ar rarefeito, e você sabe que um passo em falso pode fazer todos despencarem milhares de metros para a morte. Mesmo contra todas as probabilidades, eles conseguiram. Os 4 homens levaram Léo inconsciente ao acampamento 4, onde Sherpas ofereceram atendimento médico de emergência. Léo passou dias se recuperando no acampamento base. O tratamento salvou a vida dele. Ela acabou sendo levada de volta para a China, saudável e inteira, pronta para retornar à sua família. Foi aí que o verdadeiro pesadelo começou, quando Pen Shiri pediu a taxa de resgate prometida de $10.000. A resposta de Léo o chocou. Ela disse que só podia pagar $4.000. É pegar ou largar.
Fan ficou absolutamente furioso. O que ela disse me deixou irritado, ele contou mais tarde aos repórteres em uma entrevista. Falei pra ela, com essa atitude, não quero nada seu. Você não precisa me dar dinheiro nenhum. Eu me preparei por 40 dias para escalar o Everest. Gastei 400 mil yuans e no final, a taxa de resgate também foi paga por mim. Ela ainda disse que não podia pagar. O que mais eu posso dizer? Diversão explicada. Fan e tia acabaram contribuindo com 5 mil dólares cada um do próprio bolso para pagar a taxa total de resgate de 10 mil dólares ao Pentiri Sherpa. Quando a história vazou nas redes sociais chinesas, a reação foi explosiva. Em poucos dias, as postagens sobre o comportamento de Léo foram vistas mais de 300 milhões de vezes no Weibo. O público chinês ficou absolutamente furioso. A reação foi tão forte que Léo sofreu cyberbullying e deixou a internet. As pessoas rastrearam seus dados pessoais, chamaram ela de ingrata e egoísta. A raiva foi tão grande que até mesmo Fan e tia acabaram pedindo para as pessoas pararem de atacá-la online. Salvá-la é nossa escolha e demonstrar gratidão é escolha dela. São duas coisas diferentes, disse tia, tentando acalmar a situação. Não somos ela e não sabemos o que ela sentiu. Vamos só demonstrar tolerância. Ele disse depois que ficou muito perturbado com o cyberbullying sofrido pela senhorita Léo. Fan também se pronunciou. Nós a salvamos e esperamos que ela viva bem, disse ele. Devemos parar com os ataques e humilhações online. Eventualmente, sob extrema pressão pública, K2 Alpine reembolsou Fan e tia pela taxa total de resgate de 10 mil dólares. 10 mil dólares que eles já haviam pago ao Sherpa. Mas, naquela altura, o dano já estava feito. A história de Léo simboliza os problemas da escalada moderna no Everest, uma montanha onde as pessoas gastam centenas de milhares de dólares em suas próprias aventuras, mas nem sequer pagam aqueles que arriscam suas vidas para salvá-las. E isso torna a história ainda mais complexa. Léo não era uma alpinista rica. Ela gastou o equivalente a 56 mil dólares, 4 anos do seu salário, só para ficar no cume do Everest. Depois de economizar por anos para tornar isso possível, quando se tratou da taxa de resgate de 10 mil dólares, Liu insistiu que só podia pagar 4 mil e ofereceu esse valor. No final, não foi Liu, mas sim a empresa de expedição dela, K2 Alpine, que reembolsou os socorristas após a indignação pública. Para muitos, não importava se Liu estava sem dinheiro ou só sendo teimosa. A história virou símbolo de ingratidão no topo do mundo. Mas se você acha a história de Liu chocante, espere até ouvir o que mais aconteceu no Everest exatamente no mesmo dia. Porque enquanto Fun Jiantao e sua equipe arriscavam tudo para salvar Liu Chunying, outro drama de vida ou morte estava se desenrolando apenas algumas centenas de pés abaixo. Conheça Ravi Chandran Tarumalilingam. Não era um aventureiro de fim de semana tentando o Everest por impulso. Ravi Chandran era uma lenda no montanhismo da Malásia. Ele já havia conquistado o Everest várias vezes antes, primeiro em 2006, tornando-se o primeiro alpinista solo da Malásia a chegar ao cume, e novamente em 2007. Durante uma escalada quase fatal, perdeu 8 dedos por queimaduras de frio na descida. A maioria das pessoas teria desistido, mas Ravi Chandran voltou, alcançando o topo do Everest pela terceira vez em 2022, escalando com próteses. Este é um homem que passou pelo inferno na montanha e ainda assim continuava voltando. Em maio de 2023, Ravi Chandran não era apenas um alpinista. Ele era um instrutor de montanhismo que dirigia sua própria academia, treinando a próxima geração de alpinistas malaios. No nível de experiência dele, contratar um guia não era questão de precisar de ajuda, mas sim de seguir as regras e ter um apoio extra. Era para ser só mais um cume na coleção dele, mas a Zona da Morte ignora seu currículo. Em 18 de maio de 2023, Ravi Chandran realmente conseguiu. Ele chegou ao cume, vitória número 4. Mas o montanhismo tem um ditado: chegar ao topo é opcional, descer é obrigatório. E foi na descida que tudo deu terrivelmente errado.
A cerca de 8.200 metros de altitude, o oxigênio de Ravichandran acabou. Agora, deixe-me explicar o que isso significa. Acima de 8.000 metros, a zona da morte, há apenas 1/3 do oxigênio que seu corpo precisa para funcionar. Cada célula começa a parar de funcionar. Seu sangue fica espesso como xarope. Seu cérebro, privado de oxigênio, para de funcionar corretamente. Mesmo com oxigênio suplementar, só os alpinistas mais bem preparados sobrevivem por algumas horas. Sem preparo e oxigênio, são apenas minutos. Ravichandran não escalava sozinho. Contava com um guia Sherpa e uma equipe comercial de apoio. Mas nessas altitudes, alpinistas e guias frequentemente se separam, seja por confusão, exaustão ou uma busca desesperada por oxigênio extra. Basta alguns minutos ou uma curta distância na corda para, de repente, se encontrar completamente sozinho. Se sua equipe de apoio o abandonou, se separou na escuridão ou estava longe demais para ajudar, isso virou motivo de disputa depois. Tudo o que sabemos com certeza é que, em 18 de maio de 2023, o homem que já esteve no topo do mundo várias vezes agora estava agarrado a uma corda, sozinho, sem oxigênio e morrendo. Outras equipes de escalada passavam por ele, desviando-se cuidadosamente sob a luz do dia. Na zona da morte, ajudar alguém quase sempre é arriscar a própria vida. Não é crueldade, é questão de sobrevivência. E Ravichandran também sabia disso. Ainda assim, só posso imaginar o terror que Ravichandran deve ter sentido ao ver os alpinistas passando a cada minuto, aproximando-o da morte. Foi então que Geldi Sherpa, de 30 anos, o avistou e tomou uma decisão que mudaria a vida dos dois para sempre. Geldi guiava um cliente chinês ao cume em um trabalho que renderia mais do que a maioria dos nepaleses ganha em um ano, mas parou imediatamente ao ver algo. Um alpinista, pendurado na corda fixa, tremendo tão violentamente que parecia estar tendo uma convulsão. Sinais clássicos de hipotermia em estágio final e mal da altitude. Agora, deixe-me explicar algo sobre as regras não escritas do Everest. Na zona da morte, a realidade brutal é esta: não se torne mais uma vítima. Tentar salvar alguém morrendo naquela altitude geralmente significa morrer também. Mas Gauzy fez algo que desafiou todo o instinto de sobrevivência programado no corpo humano. Ele se virou para seu cliente chinês, alguém que pagou dezenas de milhares de dólares, treinou por meses, talvez anos, para esse momento, e o convenceu a abandonar a tentativa de chegar ao cume. Assim, de repente. Sonho perdido, dinheiro gasto. Tudo isso para tentar salvar um desconhecido que talvez já estivesse além do limite, sem conseguir falar. O que ocorreu depois foi filmado e, ao ver as imagens pela primeira vez, não acreditei no que via. Geldi enrolou o desmaiado Ravichandran em seu isolante. Em seguida, ele colocou esse homem adulto em suas costas e começou o que especialistas mais tarde chamariam de um dos resgates fisicamente mais impossíveis já tentados no Everest. Pelas próximas 6 horas, Geldi carregou Ravichandran montanha abaixo. Não o ajudou a andar, não o arrastou, ele carregou mesmo como uma mochila humana a 8.200 metros de altitude. Deixe-me colocar isso em perspectiva. Imagine carregar um homem adulto nas costas descendo 65 lances de escada. Imagine essas escadas cobertas de gelo, inclinadas a 45 graus, com um precipício de 300 metros em cada lado. Imagine fazer isso enquanto alguém te sufoca, pois essa é a sensação da falta de oxigênio. Agora, imagine fazer isso em um clima tão frio que a pele exposta congela em minutos. E há muito mais do que 65 lances de escada, são milhares de pés. As imagens mostram as pernas de Geldi tremendo de exaustão. Você pode ver Geldi parando a cada poucos passos, ofegante pela máscara de oxigênio, com o corpo implorando para ele parar. Outros Sherpas, como Nadima Tashi Sherpa, acabaram se juntando, revezando-se para carregar Ravichandran, compartilhando seu precioso oxigênio para mantê-lo vivo, arrastando-o pela neve quando não conseguiam mais levantá-lo. 1.900 pés, essa
foi a distância que Gyalzi carregou outro humano na zona da morte. O Departamento de Turismo do Nepal, mais tarde, chamaria essa missão de resgate de quase impossível. A maioria das pessoas que desmaia naquela altitude se torna parte permanente da montanha. Seus corpos servem de referência para outros alpinistas. Lembretes sombrios do que acontece quando o Everest vence, mas não Ravi Chandran. Contra todas as probabilidades, conseguiram levá-lo até onde um helicóptero pôde resgatá-lo. Ele foi levado de helicóptero a Katmandu para tratamento urgente. Sua vida foi salva por aquilo que só pode ser descrito como um ato sobre-humano de compaixão por parte de Gyalzi. Ravi Chandran passou 2 dias se recuperando em um hospital de Katmandu. De lá, ele foi levado de volta para a Malásia, saudável e inteiro, pronto para retornar à sua família. Sua história viralizou. Milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram ao vídeo impressionante de Gyalzi carregando-o. Pessoas do mundo inteiro chamaram Gyalzi de herói. E foi então que Ravi Chandran fez algo que chocou toda a comunidade de montanhismo. Na primeira entrevista após o resgate, Ravi Chandran falou na TV da Malásia sobre sua incrível sobrevivência. Ele agradeceu à empresa de expedição, ao seguro de resgate e aos parceiros que salvaram sua vida. Mas ele jamais citou Gyalzi, nem uma vez. Então, Ravi Chandran postou no Instagram: "Estou vivo hoje porque tive os melhores e mais dedicados parceiros, a 14th Peaks Expedition Company e a Global Rescue Insurance." A comunidade de alpinismo percebeu de imediato. O vídeo viral de Gyalzi carregando Ravi Chandran já foi assistido milhões de vezes. Todos sabiam quem era o verdadeiro herói. E Ravi Chandran agia como se sua seguradora tivesse surgido magicamente na zona da morte para levá-lo montanha abaixo. Desculpe, mas a seguradora dele nunca chegaria à zona da morte. Sem Gyalzi, ele não teria conseguido chegar a um local onde a seguradora pôde entrar em ação. A resposta foi rápida e brutal. "Você está vivo por causa de um Sherpa", comentou uma pessoa. "O nome dele é Gyalzi", disse outro. Outro comentou que espera que você doe todos os lucros ao Sherpa que o salvou. Mas então Ravi Chandran fez algo ainda pior. De acordo com Gyalzi, Ravi Chandran o bloqueou no Instagram e começou a apagar comentários negativos de pessoas que o criticavam por sua ingratidão. Pense nisso por um segundo. Um homem carrega você inconsciente, descendo o Monte Everest por 6 horas, arriscando a própria vida para salvar a sua. E a sua resposta é bloqueá-lo nas redes sociais e fingir que ele não existe? Não sei, não consigo imaginar o que passou pela cabeça de Ravi Chandran. Aqui está alguém que literalmente salvou a vida dele, e ele está tratando essa pessoa como um perseguidor. O nível de ingratidão é simplesmente impressionante para mim. A história viralizou novamente, mas desta vez a raiva foi direcionada a Ravi Chandran. Usuários das redes sociais encheram suas postagens de críticas. A hashtag, o Thank the Sherpas, viralizou. A comunidade de montanhismo ficou revoltada com seu comportamento. Finalmente, sob enorme pressão pública, Ravi Chandran postou outra mensagem reconhecendo Gyalzi e a equipe de resgate. Mesmo assim, ele listou Gyalzi só como mais um da equipe de apoio, não como o homem que literalmente o carregou nas costas até um lugar seguro. Agora, você deve saber que esse nem foi o primeiro resgate de Gyalzi. Ao longo de sua carreira, ele salvou 55 pessoas no Everest. Ele chamou o resgate de Ravi Chandran de o mais difícil da minha vida. Ainda assim, ele fez isso sem hesitar e, como recompensa, foi bloqueado no Instagram pelo homem cuja vida salvou. Você não vai acreditar na resposta de Gyalzi. Perguntado sobre a ingratidão de Ravi Chandran, Gyalzi apenas disse que esperava que ele estivesse se recuperando bem. Quando alguém na internet o criticou por se manifestar, Gyalzi permaneceu cordial e gentil. Ele, obviamente, não precisava de nenhum reconhecimento porque estava fazendo isso pela bondade do seu coração. Existe algo mais humano do que isso? A história de Ravi Chandran simboliza algo tóxico que está afetando o montanhismo moderno. Um símbolo dessa atitude é que os Sherpas são apenas parte do serviço, como as garrafas de oxigênio ou as cordas fixas. Não seres humanos que arriscam a vida diariamente
para que clientes ricos realizem seus sonhos. O homem, que deveria estar de joelhos agradecendo ao Gelsey, em vez disso, o tratou como se ele não existisse. O herói que abriu mão de milhares de dólares e arriscou tudo foi bloqueado no Instagram, e o alpinista, que teria morrido sem intervenção, agiu como se fosse a seguradora dele que o salvou. Essas histórias de ingratidão, por mais incríveis que pareçam, revelam o segredo de quão perturbador se tornou escalar o Monte Everest. A montanha virou algo tão comercial que muitos alpinistas a veem como um brinquedo de parque de diversões e não como uma aventura com risco de vida. Eles esperam que sherpas e outros alpinistas carreguem equipamentos, montem acampamentos, preparem rotas e realizem resgates, mas não os consideram pessoas dignas de respeito e gratidão. Leo e Ravi Chandran representam bem essa cultura. Eles tinham dinheiro suficiente para escalar o Everest, mas não tinham caráter suficiente para reconhecer as pessoas que salvaram suas vidas. O comportamento deles gera um efeito inibidor e coloca futuros alpinistas em risco. Histórias de resgate viralizadas fazem as pessoas hesitarem em ajudar outros na montanha. A verdadeira tragédia não é só que Leo e Ravi Chandran foram ingratos, mas que isso pode desencorajar futuros resgates e causar mais mortes no Everest. Quando alpinistas e sherpas questionam por que arriscar a vida para salvar quem nem agradece, a montanha fica mais perigosa para todos. E isso realmente aconteceu. E nós cobrimos a história do sherpa que deixou seu alpinista morrer, e nem podemos culpá-lo por isso. O que você acha dessas duas histórias de resgate? Deveria ser obrigatório pagar por resgates em alta altitude? E o que isso diz sobre o futuro do turismo de aventura nas montanhas mais perigosas do mundo? Me diga nos comentários. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.